Vou ministrar com o tema Frutifiquemos. O nosso texto base vai estar lá em Mateus, capítulo 13, na parábola do semeador. Um tema mais conhecido assim, principalmente para quem já foi tio ou tia em salinha, já passou para os nossos pequenos, né? E é o seguinte, nesse texto, Jesus vai abordar sobre alguns tipos de solo que são traduzidos na nossa realidade como corações ou tipos de atitudes de pessoas quando recebem a palavra do Senhor. O primeiro tipo de solo que fala, se diz assim: uma parte das sementes caiu à beira do caminho e logo vieram os pássaros e comeram tudo, indicando uma clara resistência do local onde eles caíram. Ou seja, a palavra foi lançada àquela pessoa, àquele coração, e houve uma resistência, houve uma incredulidade da parte da pessoa. Pode ser às vezes até que a gente esteja recebendo uma palavra e a gente pense assim, essa palavra não é para mim, eu já estou há não sei quantos anos na igreja e isso não é para mim, isso eu já aprendi. Mas na verdade o Senhor quer nos entregar palavras novas todos os dias, por mais que nós já tenhamos lido na palavra alguma vez. E também fala nessa parte do solo resistente, na beira do caminho, que os pássaros logo vieram e comeram as sementes. Ou seja, a palavra não é que só não gerou fruto, ela foi devorada pelo inimigo, ela foi roubada do coração daquela pessoa. Nós temos que ter muito cuidado com isso, para que nós não geremos incredulidade no nosso coração, por mais que nós já estejamos firmes na igreja do Senhor. Amém? Pouco depois, fala do segundo tipo de solo. Um pouco antes. Um pouco mais à frente, enquanto Jesus está explicando sobre a parábola do semeador, no versículo 17, ele diz: em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir aquilo que vocês têm ouvido, mas não puderam. Ou seja, nós temos que valorizar a palavra, por mais simples que seja, que chegue ao nosso coração e que a gente medite nela dia e noite, para que ela só assim gere fruto no nosso espírito. Como parte do corpo de Cristo, nós temos que entender que a palavra que vem de Deus é viva e eficaz. Em Hebreus 4:12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E além disso, hoje temos um ajudador, que nos traz entendimentos sobre aquilo que lemos e ouvimos e vivemos sobre a palavra de Deus. Agora sim, o segundo tipo de solo, que é a cidade de Mateus, fala o seguinte: saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Nessa parte, ele fala sobre uma semente que caiu num solo pedregoso, ou seja, era um solo que as raízes da planta não conseguiam penetrar muito a fundo, e por isso ela não tinha nenhuma base para se manter até gerar frutos. Esse solo, traduzindo para a nossa realidade, pode descrever um coração que é inclinado a receber a palavra do Senhor, porém, ele não medita dia e noite sobre aquilo. Às vezes a gente recebe a palavra com emoção, com alegria, mas essa palavra ela não germina porque nós não verdadeiramente absorvemos ela. Temos que ter muito cuidado com isso. Temos que ter um coração aberto para a palavra do Senhor. Amém? Não é errado nós recebemos a palavra de Deus com emoção. Não é errado a gente receber e se alegrar e dar um pulo, correr, orar em línguas no momento, etc. e tal. Mas nós temos que guardar ela e lutar o bom combate da fé. O terceiro tipo de solo foi um solo um pouco mais complicado. Era um solo cheio de espinhos, onde provavelmente era um bom solo. Era um solo que era bom de dar frutos, onde sementes cresciam. Inclusive, os espinhos também eram plantas que cresceram junto da semente que foi lançada, mas elas sufocaram a semente que o semeador arremessou. No versículo 7 ele diz que outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Esses espinhos são coisas do nosso dia a dia, é o nosso trabalho, são pensamentos que vêm de fora, uma amizade, a família, etc. e tal, são pensamentos que não estão na palavra de Deus e que se infiltram na nossa mente e acabam sufocando a palavra de Deus.
No versículo 22, Jesus explica sobre essa parte, né? Que são os interesses da vida, a ganância, explica sobre ser o trabalho, sobre ser as amizades, etc. e tal. E nós temos que ter cuidado para nós mesmos não sermos os espinhos na vida dos nossos irmãos, amém? Como não ser espinhos na vida dos nossos irmãos? Quer dizer que a gente vai estar o tempo todo sufocando a vida do irmão? Não. Quer dizer que nós temos que ter cuidado, principalmente com aqueles irmãos que são novos convertidos, de passar uma palavra que muitas vezes é boa, mas no momento o irmão tem que ter cuidado para receber. E nós mesmos temos que ter cuidado para não confundirmos os espinhos com a palavra de Deus. Não confundir uma palavra que não vem do Senhor. Nós vemos aí pela confirmação do Espírito, que se não for do Senhor, nós lançamos fora, e só assim ela não germina e não sufoca a palavra verdadeira de Deus, amém? O último solo que se fala, e eu acredito que a maioria aqui se compara a esse solo, é o solo bom, um solo que representa o coração bom, o coração aberto à palavra de Deus. No versículo 8, ele diz: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Essa boa terra nada mais é que um coração aberto, um coração que vive a palavra de Deus, que absorve ela e que medita nela dia e noite, para só assim germinar e dar frutos. Lá em Mateus 17 ao 20, vamos abrir aqui. No versículo 17, ele diz assim: e Jesus respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos se aproximaram e, dizendo a Jesus em particular, disseram: por que não podemos nos expulsá-los? Ah, não, só um minutinho, errei aqui. Mas Jesus estava explicando sobre a árvore de bons frutos, amém? Só errei aqui o capítulo e o versículo. Mas Jesus estava explicando ao povo que existem dois tipos de árvores que dão bons frutos e maus frutos. A árvore que dá bons frutos é aquela pessoa que absorve o conhecimento da parte de Deus, cresce, germina, dá frutos, e dos frutos geram mais sementes que crescem mais árvores, dão mais frutos e assim por diante. Por isso que ele fala do 30, 60 e a 100 por 1. Nós temos que sempre manter a nossa vida em Cristo constante, profunda, leve e com consciência que o Espírito Santo de Deus vive dentro de nós, que nós temos um ajudador para todos os momentos e que nós não somos terras inférteis e terras que vão dar maus frutos. Diz na palavra do Senhor que a árvore de bons frutos multiplica e a árvore que dá maus frutos logo é cortada e lançada ao fogo. E nós não seremos lançados ao fogo. Amém? Nós terminamos o rema agora e nós temos uma boa palavra plantada em nosso coração. Agora é uma decisão nossa trazer essa palavra para fora e germinar, dando os frutos bons e compartilhando com pessoas, seja de dentro da nossa igreja, seja de outras igrejas ou até pessoas que não são convertidas. É uma missão nossa evangelizar a palavra do Senhor para que só assim mais pessoas cresçam em Cristo e vivam o propósito que Deus tem proposta para elas. Amém? Nós temos que ter muito cuidado para que as circunstâncias, a perseguição, a frieza espiritual e nada dessas coisas nos atinjam. Porque isso pode sim sufocar, matar e tornar infrutífera a palavra de Deus no nosso coração. Temos que ter cuidado para que também essa falta de frutos não contamine os outros irmãos ao nosso redor. Que nós cresçamos e sejamos uma árvore bonita, bem podada, e que demos bons exemplos para os irmãos que estão crescendo no começo da fé ou que já sejam mais experientes, porém tem alguma área da vida que é um pouco mais fraca. Que nós estejamos lá para compartilhar da palavra do Senhor, que é viva e eficaz, para que só assim eles deem mais e mais e mais frutos para o resto da vida. Amém? Voltando aqui para a parte dos espinhos, fala que, dos espinhos não, do terreno pedregoso, fala que é bom notar que, fala que muitas vezes nós somos atingidos por coisas ruins. A perseguição, seja um momento de frieza, um momento de fraqueza, ou coisas do tipo. Mas nós não somos uma terra que é rasa, amém? Nós somos uma terra boa. Nós temos uma base que foi dada para nós nesses 2 anos,
e nós vamos fazer frutificar. É um pouco assustador realmente vir aqui para frente e dar a palavra de Deus para os nossos irmãos, principalmente com uma banca maravilhosa dessa, mas nós temos que ter certeza que, acima de tudo, nós estamos dando os bons frutos, porque estamos firmados em Cristo, que é a rocha da fé. Amém? Acho que já não acabou meu tempo, mas eu já dei a mensagem que eu deveria falar. Então, eu gostaria de orar. Amém? Para nós todos. Senhor, meu Deus, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por essa oportunidade de estar compartilhando da palavra do Senhor com nossos irmãos. Obrigado, Senhor, porque nós somos boa terra no Senhor. Que a palavra do Senhor germine e crie frutos para nós compartilharmos com nossos irmãos, e que a Tua palavra seja viva e eficaz, não só na nossa vida, mas na vida de todos os outros ao nosso redor. Que nós cresçamos e demos bons frutos, e só assim nós vamos ser bons exemplos do que a palavra do Senhor pode fazer na vida de alguém. Nós vamos gerar sementes e frutos a 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, amém. Amém?